Oi, gente, a história de hoje é sensacional e se você não ouviu falar ainda nada sobre São José Sanches del Rio, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Estou falando de uma história triste para os cristãos que aconteceu no México, no início do século XX. As primeiras décadas do século XX, lá no México, não foram nada boas para os cristãos. Houve uma perseguição muito cruel aos cristãos do México nas primeiras décadas, então, do século XX, especialmente pelo governante Plutarco Elías Calles, presidente do México naquela ocasião. Esse senhor, Plutarco Elías Calles, perseguiu a igreja de uma maneira que até então nunca foi vista naquele país. Especialmente a partir de 1926, quando ele conseguiu mudar a legislação do país ao ponto de proibir o culto livre dos cristãos. E aqueles que se negassem a cumprir as ordens desse terrível ditador, ele mandava prender e assassinava cristãos. A coisa começou a ficar insuportável mesmo. Muita gente morreu naquela ocasião. Então, houve a necessidade de um grupo de cristãos pegarem armas mesmo para tentar defender aqueles que eram perseguidos e que estavam morrendo e presos por aquela lei sem cabimento, obviamente, daquele governante. Então criou-se uma espécie de grupo paramilitar chamado Cristeiros. A guerra não teve jeito, foi inevitável, mas para se defender, os cristãos precisaram então se organizar. Esse episódio também ficou conhecido como Cristiada ou Batalha dos Cristeiros. Muita gente morreu dos dois lados, seja do governo e também por parte dos cristãos. Mas o que foi bonito de se ver é que pessoas humildes, com armamentos assim infinitamente inferiores ao que o governo tinha, saíram para defender a vida dos cristãos que estavam sendo massacrados. E muitos morreram com um grau enorme de virtudes heróicas, santidade mesmo, que ficou testemunhado naquela ocasião. E um jovem, né, de uma região não tão longe de Guadalajara, que justamente naquela região do oeste do México foi o centro, né, da organização dos cristeiros, um jovem adolescente de nome José Sanches del Rio, que tinha já sido batizado, vivido a sua fé de uma maneira bonita, como um adolescente cristão normal, mas que viu com os seus olhos aquela perseguição crescer. Nasceu no coração do São José Sanches del Rio o desejo de defender os cristãos. Mas ele tinha só 14 anos. Como é que ele ia entrar numa luta armada? E ele insistiu com a família dele que ele queria fazer parte daquela defesa. Os seus pais no começo não deixaram, e não tinha como um jovem de 14 anos entrar numa guerrilha armada, mas de tanta insistência, ele acabou convencendo seus pais que depois concordaram e deram a bênção. E justamente José Sanches del Rio falou com a sua mãe: olha, a senhora não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor? Eu tenho a chance de dar a vida pela igreja, por Cristo Rei e pela Virgem de Guadalupe. E aí ele disse a famosa frase: nunca foi tão fácil ganhar o céu. Veja o tamanho da fé desse jovem. Mas o grupo dos cristeiros inicialmente não queriam aceitar um jovem de 14 anos no meio daquela batalha, daquela guerrilha armada. Mas acabaram cedendo, vendo a grande fé daquele garoto, e colocaram ele para fazer serviços menores, como cuidar de cavalos, coisa desse tipo. Ele nunca chegou a participar de uma luta diretamente em campo de batalha. Mas, em uma ocasião, onde o avanço das tropas do governo sobre os cristeiros estavam tendo sucesso naquela ocasião, o líder dos cristeiros foi baleado, o cavalo do líder dos cristeiros foi baleado. E ele ia ser capturado pelo grupo do Plutarco Elías Calles, pelos terroristas. Então, o José Sanches del Rio pegou o seu cavalo e deu para o líder dos cristeiros e disse: meu general, pegue o meu cavalo e se salve, que você vai ser muito mais útil para essa batalha do que eu, um menino de 14 anos. E o líder dos cristeiros fugiu, não foi capturado, mas o garoto foi capturado.
foi capturado e foi preso. Ele foi preso, inclusive, numa igreja que foi justamente onde ele foi batizado. Ele foi preso na mesma igreja que ele foi batizado. Aliás, aquela igreja, ela foi profanada, obviamente, e eles cuidavam de galinhas, né? Naquela igreja, inclusive, era comum ter rinha de galos, eles cuidavam de galos do governador que gostava desse tipo de prática. E o menino preso naquela igreja, naquela ocasião já não restava mais dúvida das suas virtudes heróicas. Ele enfrentou os algozes e disse: olha, eu não tenho medo que vocês me matem não, mas vocês podem tirar essas galinhas daqui, porque isso aqui não é um lugar para isso não, isso aqui é uma igreja, tem que ter respeito. Ele chegou a matar as galinhas e os galos que estavam lá, justamente porque ele via aquele abuso extraordinário. E ele disse: olha, eu não tenho medo que vocês me matem não, aliás, se eu morrer mártir, eu vou chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir que eles confundam os senhores e que vocês cessem essa perseguição nojenta. Diante daquilo, perceberam que ali havia algo diferente, que havia um menino de muita fibra, muita fé. O padrinho da primeira comunhão do José Sanches del Rio, ele havia se juntado aos algozes perseguidores da igreja. E ele, de alguma forma, tentou negociar com a família do José para que ele fosse, de repente, mandado para os Estados Unidos, ou que ele entrasse em alguns grupos de escolas que eram ligadas ao governo para ver se ele desistia daquela batalha. Mas o menino estava irredutível, não tinha como. Esse padrinho dele, o padrinho do próprio José Sanches del Rio, chegou a pedir que a família levantasse um dinheiro para pagar o resgate desse garoto. E chegaram a levantar o dinheiro, mas o menino se negou. Ele falou assim que ele não ia, que ele não queria que a família pagasse o resgate, pois a fé dele não estava à venda. Olha só. Então, o padrinho do José Sanches del Rio mudou a estratégia e autorizou que começassem uma tortura com ele, tortura psicológica e depois tortura física, para ver se o menino abandonava a ideia de ficar ao lado dos cristeiros. Mas não teve jeito. O menino foi espancado, ele foi duramente torturado ao ponto das solas do pé dele, as duas solas dos pés de José Sanches del Rio foram arrancadas. E ele foi obrigado a andar uma distância enorme, mesmo sem a sola dos pés, e ainda assim sendo espancado. Porque o padrinho achava que, de repente, ele ia não aguentar aquela tortura. E ele firme ali, pedindo a Deus a graça de ser mártir, de morrer por aquela causa e pela igreja. Era muito comum naquela ocasião, ficou muito conhecido entre os cristeiros, entre outros mártires, porque ele não foi o único mártir desse período. Muitos outros mártires deram a vida, né, pela igreja e por Cristo naquela ocasião. E eles tinham uma espécie de um grito de guerra, né? Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! E viva a Virgem de Guadalupe. E o menino ficou dizendo isso: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe, cada vez que ele era espancado. Chegou no lugar do túmulo dele, onde ele ia ser enterrado, esse menino, ele foi obrigado a cavar o túmulo dele, sendo espancado e sem a sola dos pés, com dores terríveis. E o soldado mandou que começasse a esfaqueá-lo. E ele começava a receber a facada, e a cada facada que ele recebia, ele dizia: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Foi fiel até o final, deu a vida por Cristo. E no dia 10 de fevereiro de 1928, ele foi então assassinado. Depois houve um tiro de misericórdia, que o menino já estava agonizando, e ele foi assassinado então pelos algozes do governante Plutarco Elias Calles, ao lado do padre Miguel Pró e muitos outros que foram também martirizados nesse período. Ele foi beatificado. Ele foi beatificado no ano de 2005. Em 2016, ele foi canonizado pelo Papa Francisco, que o canonizou. E, obviamente, o exemplo desse menino é fantástico para os nossos dias, num período de tantas pessoas que vivem uma fé relaxada, ou que não conseguem entender a grandeza do cristianismo nas suas vidas, podem olhar, por exemplo, desse jovem, desse adolescente de 14 anos, que até o último minuto
guardou a sua fé, gritando Viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe, e deu a vida, foi brutalmente assassinado pelos covardes do governante Plutarco Elias Calles. São José Sanches del Rio, rogai por nós, pela Igreja, que para todos nós cristãos possamos, de alguma maneira, viver a fé que você, jovenzinho, viveu. Nos ajude, nos ensine e que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado e a sua Mãe Santíssima. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe.